Resumo e esboço do livro de Números. A maior parte da história do livro de Números acontece no deserto. Os eventos registrados entre os capítulos 1 e 10 ocorreram enquanto o acampamento israelita esteve no Sinai. Na sequência, entre os capítulos 10 e 12, a caravana israelita saiu do Sinai para Gades. Por isso, os capítulos subsequentes. Números capítulo 13, versículo 20, mostra os acontecimentos que se deram no deserto de Pará, região onde Gades estava localizada. Depois, os israelitas saíram de Gades e foram para as campinas de Moabe. Eles ficaram acampados ao norte de Moabe, e ali aconteceu tudo o que está registrado na última grande seção do livro, Números capítulo 22 e o versículo 36. Essas informações, tomadas à luz do restante do Pentateuco, revelam que o livro começa contando a história do ano seguinte ao êxodo do Egito, Números capítulo 1, versículo 14, e termina registrando os eventos do 40º ano depois do êxodo, Números capítulo 20, o versículo 36. O conteúdo do livro pode ser organizado em 3 grandes partes que nos ajudam a ter uma ideia geral do resumo de sua história. A primeira parte registra a preparação do exército da primeira geração para a tomada da terra prometida. Números capítulo 1, versículo 1, e vai até o capítulo 9 e o versículo 14. Essa primeira parte traz as listagens e organização do exército, bem como as recomendações importantes acerca do serviço no tabernáculo. A segunda parte mostra a marcha do exército da primeira geração em direção à terra prometida. Números capítulo 9, versículo 15, e vai até Números capítulo 25 e o versículo 18. Essa seção revela que, apesar de os israelitas terem começado aquela jornada animados, tão logo a rebeldia os levou ao fracasso. É nessa seção que também ocorre a substituição da primeira pela segunda geração. A terceira parte relata a preparação do exército da segunda geração para a conquista de Canaã. Números capítulo 26, versículo 1, e vai até Números capítulo 36 e o versículo 13. Nessa seção, o novo exército é contado e também orientado pelo Senhor quanto à sua missão. Isso significa que, por sua misericórdia e graça, Deus restaurou o seu povo. Essa geração foi à guerra e tomou posse da terra prometida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A importância do livro de Números. A importância que o livro de Números deve para a segunda geração do Êxodo é indiscutível. Mas o que muita gente não percebe que esse livro é extremamente relevante para os crentes de todas as épocas e lugares. Esse livro ensina sobre a soberania, misericórdia, graça, fidelidade e justiça de Deus. No livro de Números, através do exemplo das gerações israelitas,
encontramos um forte apelo acerca da importância de cultivar uma vida de santidade e obediência no serviço a Deus. Uma vida de pecado não pode ser a característica do povo que serve a um Deus santo e justo. Jamais podemos nos esquecer que os escolhidos de Deus também foram eleitos para uma vida de santificação.